Eu não sou ambientalista, eu não sou biólogo, eu estudei arquitetura, mas eu também não me formei, então eu falo que eu sou um estudante, eterno estudante. E nesse lugar de eterno estudante, também muito inquieto, eu trabalho com design. E em algum momento da minha vida eu comecei a querer entender como eu poderia usar a ferramenta que eu tenho, a ferramenta do design, para transformar o mundo. E como eu poderia usar o design para expor a alma brasileira, que sempre foi isso que me moveu muito nessa minha pesquisa e nesse entendimento do que é o Brasil, essa beleza, essa riqueza. Eu peço licença, até desculpa, Edel, pela sua família, pela sua tradição, para fazer a fala que eu vou falar, porque foi com vocês que eu aprendi e que eu estou aqui por conta de vocês. Na verdade, como eu não estudei nada disso, nessa minha inquietação, eu fui começar a entender a natureza, né? A minha natureza, o meu encontro com a minha natureza e a natureza que está fora. E os meus professores foram os povos tradicionais, as pessoas que eu fui encontrando no meu caminho, né? Esses foram as pessoas que me picaram, né? Que transformaram a minha vida e que hoje eu dedico 100% o meu tempo, o meu dom e o meu talento, que foi me dado, que é a partir do design, para dedicar a essa conversa. Que foi, assim, eu comecei, né, muito na Caatinga, aprendendo. Os meus primeiros professores efetivos foi na Caatinga, em Várzea Queimada, uma comunidade do sertão do Piauí, 900 moradores, 9 meses de seca e lá não tem água. Aí, uma comunidade, né, de índios e negros que não se reconhecem nem como índios, nem como negros. Eles são eleitores. E essas mulheres, uma vez por semana, chega a água. Elas param de fazer o que elas estão fazendo. Mas antes disso, eu cheguei nessa comunidade por um índice, uma métrica, que é baixo índice de desenvolvimento humano. Essa comunidade está numa das manchas de menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. E eu falei, é lá que eu quero ir. Enfim, a conversa é maior, eu precisaria de mais tempo, mas enfim, cheguei por conta de um índice. Quando eu chego nessa comunidade, e quando eu vejo a realidade dessas mulheres, dessas famílias, desses 900 moradores sem água, quando chega a água no caminhão-pipa, todo mundo para, as mulheres param de fazer o que elas estão fazendo, elas colocam os baldes na cabeça, vão cantando buscar a água. E cada uma pega a água que precisa, nenhuma pega mais do que precisa, porque ela sabe que atrás dela tem a outra que também vai precisar. Então, minha primeira reflexão, quando eu me deparei com essa realidade diária de um povo que vive sem água, eu falei assim, cadê o baixo índice de desenvolvimento humano? Porque para mim isso é desenvolvimento humano. Isso é saber se relacionar. Isso é uma aldeia, isso é uma tribo. Todos são Barbosa Carvalho, todos se conhecem, todos são primos, é uma grande família. Mas mais do que isso, eles se cuidam, né? Eles estão respeitando. E eles respeitam o meio ambiente, o lugar onde eles estão. Eles são grandes sábios, né? Nessa continuidade, né, depois esse daí eu tive em 2012, começou em 2012, né, esse trabalho em Várzea Queimada, e há 4 anos atrás a Fundação Bradesco me convidou para fazer as moradas dos estudantes de um internato da Fundação, que fica em Canoanã, em Tocantins. É um internato de 1.000 crianças da Fundação, que essas crianças ficam muito longe das suas moradas, dos seus pais. Então, elas têm que viver dos 7 aos 17 anos de idade. Os pais entregam essas crianças para a Fundação como uma oportunidade de futuro. Mas, para essas crianças serem entregues para um internato e ficar longe dos pais, tem muita dor. Ao mesmo tempo que tem o futuro, tem a oportunidade, tem a dor. E eles não reconheciam Canoanã, que é o nome dessa fazenda, como a morada deles. E, simplesmente, eles moravam na escola. E eu fui convidado para fazer as novas moradas dessas crianças. E aí eu pensei, a diretora da Fundação me chamou, e eu falei, bom, podia fazer esse projeto aqui, mas eu falei, não, eu quero fazer, experimentando essa tecnologia social que a gente vem desenvolvendo, do olhar, do co-criar, do fazer junto, e ir para lá para entender essa complexidade e fazer junto com essas crianças. Entender qual que é a realidade. Primeiro, que eles moravam em grandes alojamentos com 40 crianças juntos, e aí a gente começou um movimento de co-criação. Né? A gente entendeu qual era a realidade deles, entender exatamente que eles não reconheciam Canoanã como a sua casa. Então, a gente fez uma oficina de 10 dias, eu fiquei lá em Canoanã, co-criando essas moradas, entendendo a tradição da construção dos seus pais, a aldeia javaés que tinham na frente, que eles não se conectavam nem à escola, nem o javaés. A gente começou a interagir
E o primeiro exercício que a gente fez com as crianças foi de entender qual que seria o espaço que eles imaginam quando eles resolveram que eles queriam ficar em 6 crianças em cada quarto. A gente separou 6 grupos de 10 crianças e todos os grupos foram, a partir do corpo, ocupar um espaço. Esse espaço que todos os 6 grupos ocuparam era mais ou menos 8 por 5 metros. Todos fizeram a mesma medida. Um era a porta, outro era a cama, com o próprio corpo. Então, trazer para essas crianças a noção do espaço é muito importante, dar fala para eles é mais ainda. E essas crianças, e o mais louco para a gente, o mais interessante, é que todos ocuparam o mesmo espaço. Então, a partir desse módulo, a gente tinha o módulo da construção. E aí fomos fazendo na oficina, junto com outro escritório de arquitetura que eu convidei para fazer comigo esse projeto, que é o Aleph Zero. A gente fez toda a cocriação, trouxemos os povos javaés que nunca tinham feito uma apresentação na escola, fizeram uma apresentação para 1000 crianças, as crianças em silêncio. A hora que entraram esse povo tradicional, fazendo o som deles, era um silêncio absoluto. E conseguir deixar 1000 crianças em silêncio, de 7 a 17 anos, é quase um milagre. Então a força... E esses homens choravam de emoção, porque eles nunca tinham ido para a escola, se relacionando com a escola, e isso significa muito, inclusive, para eles também, na condição que eles estão. No final do programa, no final do projeto, a gente fez uma consagração. Depois que a gente criou todo o projeto com as crianças, a gente apagou todas as luzes da fazenda, fizemos uma procissão e consagramos com uma grande fogueira o lugar onde a gente ia construir. Isso é algo que eu venho aprendendo com os povos tradicionais, né? Os rituais, as consagrações de cada etapa da nossa vida, né? De cada momento, né? Tudo é sagrado. Então aqui a gente consagrou e fizemos isso. A construção é gigante, são 2 prédios, um masculino e um feminino. A gente ganhou o maior prêmio de arquitetura do mundo, é o RIBA, com esse prédio. A arquitetura em si, eu acho que não mereceria esse prêmio, mas o processo de fazer, a forma da transformação que trouxe para essas crianças, eu acredito que isso tenha feito uma grande diferença. É uma grande cobertura, é uma grande sombra, um lugar muito quente. A construção dos quartos é tudo feito em adobe, solo cimento, e cada quarto tem uma estampa, tem uma esteira pintada pelos povos javaés. Então essas crianças, elas entram no seu quarto com a estampa da tradição javaés e o nome do que significa isso. Então, sem saber, eles estão sendo educados a partir da arquitetura, estão sendo incluídos com a forma de construção dos seus avós assentados, que é uma construção de barro, porque construir de barro numa área quente como essa é a melhor solução, né? Ela realmente diminui o calor externo. Esses quartos, hoje, essas crianças, elas precisam de cobertor nessa escola e não tem ar-condicionado. E uma das primeiras coisas que eles queriam, que eles pediam, quando a gente perguntava qual seria o sonho deles, eles falavam que era um ar-condicionado. Com arquitetura, com ventilação, a gente resolveu esse problema com o saber dos seus próprios avós. Então isso, a arquitetura, ela vira uma ferramenta, ela vira um potencial de transformação real e de inclusão e de valorização do saber dos seus próprios avós, que são os assentados, que estão lá à margem de toda a sociedade, nessa condição, né, de grandes fazendas, né? Enfim, a gente criou um microclima, são pátios internos em cada 3 áreas, esse grande sombreamento, uma área gigante, né, com muita possibilidade de... uma área permeável e de muita flexibilidade. Enfim, isso foi um exemplo de colocar todo esse olhar, né, da ancestralidade, do incluir as pessoas por um projeto dessa dimensão, porque também, se não fosse Fundação Bradesco, a gente não conseguiria nunca construir nada próximo a isso, mas enfim. Voltando para aquela cidade, né, para aquela comunidade onde as mulheres caçam água, a gente foi para lá para desenvolver um produto a partir da sua ancestralidade. Porque a gente chegou na comunidade, não é para entender o que as mulheres faziam e pensar o que o mercado precisa. A gente precisa de jogo americano. Então vamos desenvolver jogo americano. E você nem olha o que eles fazem, o que eles faziam. Simplesmente vê se está tá bonitinho, está feio. Não, a gente não foi fazer isso. A gente foi olhar, fazer uma arqueologia afetiva, fazer uma escavação da ancestralidade. O que seu avô fazia? O que seu avô fazia? E a gente estava lá 10 dias e nada de saber o que seu avô fazia nessa comunidade. Porque o que acontece se você perguntar numa comunidade dessa, que eles são eleitores absolutamente excluídos, sertão, gente, a caatinga, né? Ninguém... Você falar o que seu avô fazia, hoje, com a Bolsa Família, com a aposentadoria, eles vivem, eles compram um balde de plástico. Os seus avós faziam cesto de palha de carnaúba para guardar o alimento. Aquilo, para a cabeça deles,
conecta eles à pobreza, a uma época que era menor, era pior do que eles têm hoje. Eles não conectam aquilo como uma época que tinha saber, que tinha valorização, que tinha conhecimento útil para nós hoje, né? Porque era uma relação direta com a natureza, né? Porque ninguém arranca uma carnaúba para fazer um cesto. Enfim, essa senhora, uma das grandes anciãs, a gente passou um mês nessa comunidade, morando, uma equipe de 35 pessoas. Estávamos há 6 dias, eu com todo esse blá, blá, blá de ancestralidade, nada de ancestralidade, não aparecia nada. A gente acabou indo tomar um cafezinho na casa dessa senhora, a gente vê um cestinho surrado no canto, a gente viu que era diferente de tudo que a gente via na comunidade, e perguntamos, Dona Maria, o que é isso? Meu filho, que vergonha, isso é um lixo. Isso era um cesto que a minha avó fazia. A gente quase morreu. A gente quase morreu. Eu falei, não dá para falar nada. Então, deixa eu ver. Aí ela contou que era um cesto que é com argola, que é com uma gola, que conforme vai acabando a coisa da roça, eles vão dobrando o cesto. Pronto! Estava aí o que a gente precisava. Era isso que a gente precisava. Então, a gente estava organizado com as mulheres. A gente, enquanto design, a gente é design invisível. Eu não vou chegar lá para falar o que elas têm que fazer. Eu quero entender o que é essa ancestralidade, o que é o valor. Porque eu não estou fazendo uma coleção para daqui a 6 meses tem que ter outra coleção que está na moda, porque isso vai cansar, não vai vender mais. É um trabalho de resgate, de identidade. Então, nesse trabalho, a gente conseguiu entender uma forma de produção em grupo, porque a gente organizou elas como uma associação, elas também não trabalhavam, cada uma trabalhava numa casa, a gente perguntou se elas aceitavam, entendiam como possível, adoraram a ideia, sim, já tinham uma experiência para fazer isso, e fizemos os bogoiós. Esse lixo, porque isso era um lixo, vocês lembram? Era um lixo. Hoje, toda a comunidade voltou a usar, hoje isso gerou 1000% de renda, hoje isso virou um material, um documento de patrimônio material dos saberes ancestrais de Várzea Queimada com entrada por IFAM, um documentário também. Isso virou, por conta de visitação, e as escolas locais de Canoanã, de Várzea Queimada, vão visitar e vão fazer estudo do meio em Várzea Queimada sobre identidade. Então, eles já são reconhecidos no entorno como identidade. Numa parceria com Garupa e a Fundação Casa Grande, a gente começou a fazer uma experiência de turismo de base comunitária. Por conta dessa experiência de turismo de base comunitária, hoje, Várzea Queimada já tem 2 experiências de agrofloresta, feito pela própria comunidade, por uma liderança da comunidade que veio fazer um curso aqui em Brasília, que a gente fez uma vaquinha e trouxe esse cara para cá. O comunitário veio para... Comunitário não, né? O grande sábio, né? O grande sábio veio para cá, o Martinho, voltou e aplicou sozinho a sua experiência. A comunidade viu, todo mundo quis, quer dizer, pelo menos 32, a gente fez uma outra vaquinha e levamos de novo um professor para fazer um curso de agrofloresta. Estamos agora esperando para entrar numa cadeia de uma experiência da Conexus, que seria experiências de alguns hectares para a Várzea Queimada, entrar nessa experiência de troca de tecnologias de agrofloresta e regeneração de terra. Enfim, Várzea Queimada é hoje conhecido no mundo todo, esteve na novela. Elas sempre falaram que a gente só ia se reconhecer, a gente só ia acreditar nesse projeto, porque eles não acreditavam. Quando eu saí de lá, era mais um playboy, era época de eleição, falando que ia lá para querer fazer alguma coisa, e até o final, até começar a vender, que demorou 6 meses, eles não acreditavam, e as pessoas da comunidade gozavam de quem acreditava. Até que o projeto rodou, e estamos aí, desde 2012, trabalhando, com campanha, divulgação, sempre falando de Várzea Queimada, e aí as coisas continuam. Bom, enfim. Chegando agora em Reserva de Desenvolvimento Mamirauá. A gente foi convidado a fazer uma parceria, um convênio junto da Fundação Amazônia Sustentável, com o British Council e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mamirauá, numa comunidade com molongó. Molongó é uma madeira leve, nativa, e quando a gente chega em Mamirauá, você olha, parece que está dentro de um National Geographic, 24 horas ligado todos os dias. A gente virou para a comunidade, aí nos exercícios a gente perguntou, qual que é o patrimônio de vocês? O patrimônio deles é o gerador, e dá para entender. Mas além do gerador, aí aquelas samaúmas lá atrás, então o poste de luz, é verdade, conecta com o mundo. Mas que mais? Eles trabalham com o manejo do pirarucu.
O manejo do pirarucu é muito interessante, é muito importante, ele é dinheiro para a comunidade. Mas o que acontece se eles comerem pirarucu? Eles estão comendo dinheiro. Eles não comem, mas também por educação, por não entender. Mas o pirarucu tem muita propriedade, ele é muito bom, mas eles não comem pirarucu porque é dinheiro. Eles pegam dinheiro e compram tudo industrializado e processado. Qual que é a lógica, gente? Qual que é a lógica? Aí eu tinha que desenvolver um produto com essa comunidade. Que você pergunta também, que etnia que você é? Eles são próprios índios, gente, mas não é nem misturado. São índios. A gente não é índio, não. Como não, gente? Pelo amor de Deus, não é. Eles pegavam a madeira do molongó, que tinha em quantidade gigante, aproveitavam só 30% dela, 70% eles jogavam fora. Meu Deus do céu, como eu vou fazer que produto aqui nessa comunidade com isso? Entendendo, conversando com eles, que não conectavam com essa ancestralidade, a gente trouxe uma técnica nova de trabalhar com essa madeira para aproveitar 100% o uso dela. Me conectei com uma política, a gente se conectou com uma política pública de primeira infância da Fundação Amazônia Sustentável, que tinha dinheiro para comprar brinquedos educativos para as crianças, para os agentes comunitários, trabalhar com essas crianças dos 0 aos 7 anos de idade. A gente trouxemos técnicas novas, fizemos brinquedos educativos para as crianças. A gente quebra uma memória escravocrata. Produz a comunidade, aí fizemos um trabalho de manejo com o Instituto Mamirauá, dessas áreas de Molongó, trabalham hoje com manejo, a comunidade tem uma técnica de aproveitamento 100%, vende esse produto e volta para eles brincarem, com a identidade deles. Então a gente trabalha com design a serviço também do brincar, do educar e do transformar. A partir da identidade delas, a gente criou uma coleção todas de brinquedos, né? E é isso.